portugueses, acabei de exprimir à família do Presidente Jorge Sampaio, em dor, o pesar de todos vós. Lutando, mas serenamente, nos deixou hoje o Presidente Jorge Sampaio. Lutando serenamente. Como sereno foi o seu testemunho de vida ao serviço da liberdade e da igualdade. Sereno na sua luminosa inteligência. Sereno na sua profunda sensibilidade. Sereno na sua paciente, mas porfiada coragem. Jorge Sampaio nasceu e formou-se para ser um lutador, e a causa da sua luta foi uma: a liberdade na igualdade. Na carismática afirmação no movimento estudantil no início dos anos 60, na defesa em tribunais plenários dos presos políticos durante a ditadura, na representação externa da democracia nascente, na construção de pontes, década após década, entre formações diversas no seu hemisfério político e para além dele, na adesão ao Partido Socialista, de que viria a ser deputado, líder parlamentar e líder nacional, na formação da primeira e mais vasta coligação pré-eleitoral de esquerda da nossa história democrática, na presidência da Câmara Municipal de Lisboa, após uma rara campanha de ideias, com visão estratégica, prioridade aos mais pobres e excluídos, preocupação com as pessoas, os seus sonhos, os seus dramas, a sua realidade. Na devotada e prestigiante Presidência de Portugal, lançando a Cimeira de Arraiolos com todos os chefes de Estado europeus eleitos não presidencialistas, criando a COTEC com empresários portugueses, espanhóis, italianos, pela inovação e responsabilidade social, recriando as presidências abertas do seu antecessor com a constante presença de Maria José Rita, podendo ter-se resignado ao caminho mais fácil do jurista respeitado, da quietude da sua origem social, do natural ascendente da sua cultura, do seu pensamento, da sua oratória, escolheu o caminho mais ingrato, da solidariedade para com os que mais sofriam, do convívio com o concreto, da privação da sua saúde frágil em exaustivos e desgastantes labores. Ninguém esquecerá momentos únicos dessa entrega. As intervenções decisivas desse furacão ruivo na Alameda da Universidade de Lisboa em 62. A madrugada da libertação dos detidos em Caxias após o 25 de Abril. A conversa com Álvaro Cunhal antes da segunda volta da eleição de Mário Soares em 86. A travessia em noites de vendaval dos bairros de lata da capital, que com o governo de então conseguiu extinguir. Os meses sem dormir, passados nesta casa em Belém por causa de Timor-Leste. A oposição à intervenção no Iraque. A dedicação à saúde pública global, herança do magistério paterno e ao diálogo entre religiões, culturas e civilizações. O exemplar acolhimento dos refugiados sírios, fugidos das tragédias das guerras, e sempre as lágrimas genuínas do homem bom, porque era um homem bom, na partilha da alegria, tal como da dor alheias. Jorge Sampaio deixou-nos hoje com um duplo legado. Duplo, porque feito de liberdade, mas também de igualdade. Porque feito de inteligência, mas também de sensibilidade. Porque provou que se pode nascer privilegiado e converter a vida na batalha pelos não privilegiados. Sempre lutando, mas com serenidade. Aquela serenidade que une a força das convicções ao respeito por cada um e por todos os demais. De bem com todos e todos de bem com ela.
a corajosa serenidade de um grande senhor da nossa democracia, de um grande senhor da nossa pátria comum. Caríssimos compatriotas luso-canadianos, a eleição está aqui. A partir do dia 10 de setembro pode votar por antecipação no local de escrutínio que lhe foi designado no seu cartão de eleitor. O Partido Liberal do Canadá tem-o acompanhado todo ao longo desta pandemia terrível que vivemos desde março de 2020. Esperamos poder contar consigo neste voto tão importante. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Cocorico anuncia que tem uma nova esplanada onde pode saborear o franguinho à moda da casa. O Cocorico tem ainda uma grande variedade de carnes assadas. O Cocorico está sempre presente nos grandes momentos. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo, o 24º do Tempo Comum. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. E do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Os nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém edificada como cidade inabalável, para lá sobem as tribos
Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Os nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração da Eucaristia. E hoje nós vamos rezar essa missa na intenção da alma de Ângelo Borges, a pedido de Clarice Borges. Vamos agora iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Nesse momento inicial da celebração eucarística, vamos todos nos reconhecer pecadores, invocar com confiança a misericórdia de Deus. Juntos vamos confessar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória. Oremos. Senhor, nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura, profunda, ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus vê em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como a pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Conversamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará ordenar-me? Palavra do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença
na presença do Senhor, caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além, vi-me na aflição e na dor. Então, invoquei o Senhor, Senhor, salvai a minha alma. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Justo e compassivo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. E estava sem forças, e o Senhor salvou-me. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Leitura da Epístola de São Tiago. Irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir, e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras. Assim também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a minha glória está na cruz do Senhor, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente essas coisas. Então Pedro tomou a parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. Palavra da salvação. Bem, nós estamos aqui nessa passagem de Marcos, capítulo 8, e aqui a gente se defronta com esse escândalo da cruz, se a gente pode chamar assim. O que significa para Deus o sofrimento? E o que significa para nós o sofrimento? Então, o que Deus vê sobre o sofrimento não é o que nós vemos sobre o sofrimento. Passou uma reportagem na ABC sobre o 11 de setembro, um tempo atrás, 2 árabes conversando, um com o outro. E um dos árabes disse que tinha encontrado um padre católico na Alemanha, e que o padre explicava para ele, né, que era necessário reconciliar com Deus, era necessário reconciliar com a vida, era necessário dar a outra face, enfim, uma reconciliação total para um dia alcançar essa vida com Deus. E aí o árabe diz que respondeu para o padre o seguinte: olha, por Deus eu faço a guerra, eu não faço a reconciliação, por Deus eu faço até a guerra, disse o árabe. E fez assim que ele respondeu para o padre, né? Enquanto o padre fala de paz, ele fala de guerrear em nome de Deus. São conceitos completamente diferentes, né? Portanto, existe uma diferença dentro do cristianismo e as outras religiões. As outras religiões têm um conceito de Deus diferente, como na cabeça de um árabe, por exemplo, que faz guerra por esse Deus. Porque ele entende que por Deus ele precisa defender as posições de Deus, as posições da religião dele, mesmo que seja com a guerra. Então, quando Jesus fala hoje de que ele vai sofrer muito, perder a vida, Pedro não entende isso. Porque Pedro pensa praticamente como um árabe, vamos dizer assim. Pedro pensa como um árabe, ele pensa em outro sentido. Porque para esse homem árabe, que fala ali naquela reportagem da ABC, mas para muitas outras pessoas, a cruz é um sinal de fraqueza. A cruz não é um sinal de força. Portanto, a cruz tem que ser recusado, porque é sinal de fraqueza. Ou seja, um Deus Todo-Poderoso que viria a se tornar vulnerável, porque ele se torna vulnerável, né, a partir da sua própria criação. Ou seja, cai nas mãos da sua própria criação e é morto, né, por aqueles que estão aqui nesse mundo, que fazem parte meramente da criação. E nem mesmo é possível admitir que esse Deus pediria para nós amarmos os inimigos. Isso na mente de um árabe, por exemplo, tranquilo. Se pode fazer a guerra em nome desse Deus, para que eu vou perdoar os inimigos? Os inimigos você mata e pronto. Simples assim, não é? Então Deus, na cabeça mesmo de Pedro, não queria que se entregasse aos inimigos, né? Que virasse a outra face, não é?
Mas, na cabeça de Pedro, apóstolo, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, deveriam se tornar vitoriosos. Isso é assim na cabeça de Pedro. Os seguidores de Jesus não deveriam ser derrotados, e muito menos perseguidos, e muito menos mortos. Não. Os seguidores de Jesus, os seguidores do Messias, têm que se tornar vitoriosos. Então, era assim que Pedro tinha a expectativa em relação ao Messias, não é? Porque quando o Messias chegasse, ele iria derrotar os inimigos de Israel. Era assim que Pedro pensava. Ou seja, seria um rei inquestionável, invencível, ninguém se oporia a ele, não é? Mesmo que ele fosse pregado na cruz, ele desceria da cruz tranquilamente, porque ele teria poder para isso, não é? A tentação de Mateus 27, quando os fariseus gritam com Jesus pregado na cruz: desce da cruz se é filho de Deus. Era assim que os fariseus pensavam também. Ou seja, eles tinham expectativas irrealistas em relação ao Messias, porque isso não é realista. E foi assim que o diabo também tentou. Lucas 4, 1 a 12. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pula do alto do templo, os anjos vão te amparar. Até o demônio fez essa tentação contra Jesus. Portanto, hoje nas Escrituras, nessa passagem, Pedro vai dizer: bom, tu és o Messias. Tu és o Messias. E Jesus logo revela que o Filho do Homem vai sofrer muito, deixa claro para Pedro. E Pedro se revolta e diz: nunca vai te acontecer isso, nunca vai te acontecer isso. Ou seja, Pedro não pode imaginar que isso vai acontecer com o ungido, o Messias, o escolhido de Deus. Não pode. Porque na cabeça dele o Messias é vitorioso. E aqueles que seguem o Messias serão vitoriosos, não vão ser derrotados. Mas aí Jesus o repreende, versículo 33, para trás, Satanás, você não tem em mente as coisas de Deus. E aí, para piorar, Jesus diz que a cruz não é só para ele diz que a cruz é para todos que o seguem. Ele deixa claro isso daqui: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas Pedro e os outros queriam estar do lado vencedor, eles não queriam estar do lado perdedor. Falar de cruz é falar de um perdedor, de alguém que perde, de alguém que é derrotado, de alguém que é morto. Eles não se inscreveram no discipulado para ir para a cruz, ninguém fez isso, né? Eles se inscreveram no discipulado para chegar no trono, no poder, na glória, né? Eles não queriam ser seguidores de Jesus para morrer. Ok? Então, é isso na cabeça de Pedro. Então, seguir o Messias seria um sinal de ser abençoado. Seria como ser um vitorioso. Mas Jesus não está revelando isso aqui nesse momento, né? Então, o que Jesus quer dizer com tomar a cruz? Quando ele fala isso para os discípulos, né? O que significa para Deus sofrer? Ora, se Deus, ele é um Deus de amor, como Jesus vai revelar muitas vezes, significa que Deus é vulnerável. Se ele é um Deus de amor, ele é vulnerável. Tá? Porque ser vulnerável é sempre uma parte do amor ou do amar. Porque existe o risco no amor, né? Aquele que ama corre o risco de ser rejeitado, aquele que ama corre o risco de não ser amado de volta, aquele que ama corre o risco de ser ferido, aquele que ama pode até ser morto na cruz, porque amou demais, e aí a consequência vem. Então essa é a natureza do relacionamento. Se a pessoa não quer se ferir, então é melhor que ela não se relacione com o mundo. Faça um muro bem alto entre ela e o mundo. Aí o mundo não vai atingir essa pessoa, né? Portanto, Deus é amor. Isso é uma parte inescapável do seu ser. O ser de Deus é amor. Então, Deus não criou o mundo para destruir o mundo, mas para salvar o mundo. João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus amou tanto o mundo, ele arriscou ser rejeitado, ou mesmo ele arriscou ser morto, e ele se tornou vulnerável. E os mestres da lei perderam isso dentro do Antigo Testamento, eles perderam essa revelação. Isaías 53:1. Quem acreditou em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor?
Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz da terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade para nos atrair para ele, nada em sua aparência que devêssemos desejá-lo. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Então eles perderam isso no Antigo Testamento, porque uma crença comum naqueles dias era o seguinte: quem sofre e quem morre em sofrimento está sendo punido por Deus. Quem morre em sofrimento está sendo punido, e os fariseus acreditavam claramente nisso. Por isso que não podia imaginar o Messias sofrendo um revés na sua vida, uma contrariedade, né? Por exemplo, quando os discípulos perguntam sobre o cego de nascença, eles perguntam: aquele rapaz nasceu cego, foi ele ou foi seus pais que pecaram contra Deus? João 9,2. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Por que eles fazem essa pergunta? Porque eles praticamente têm certeza que uma pessoa que é cega está sendo punida por Deus. Está sendo punida por Deus. Então esse era o sentido que eles tinham do sofrimento na cabeça deles. Né? Então quando Jesus morre na cruz, é um sinal que está sendo punido por Deus. Deus não tinha nenhuma afeição por ele. E era uma prova de que ele não tinha saído de Deus, afinal de contas, para morrer desse jeito. Porque aqueles que são de Deus não vão morrer dessa maneira, não vão morrer dessa maneira. Mas Isaías também profetizou sobre esse mal entendido. Isaías 53:4. Certamente ele tomou nossas enfermidades e levou nossas tristezas, mas o consideramos atingido por Deus, ferido por ele e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. Então Isaías explica aqui que o amor de Deus foi a causa de tudo isso. Foi ferido por nossas iniquidades, não é? Portanto, é óbvio que na cabeça de um judeu, para um judeu, é inconcebível que o Messias, que Deus morresse nessa árvore da cruz, não é? Que seria uma maldição de Deus. Para os gentios seria pior ainda. Para os gentios isso é inconcebível. Como que um dos imortais desce aqui nesse mundo para morrer na cruz? Isso é impossível. Um imortal vir nesse mundo de mortais e morrer aqui na mão dos mortais. Isso não faz sentido. Então, os pagãos jamais acreditariam nisso. Então a pregação de Paulo era inconcebível para os gentios e para os judeus era absurdo, né? Então, as pessoas citariam o Deuteronômio 21, 23. Amaldiçoado é todo aquele que está pendurado em uma árvore. Amaldiçoado aquele que foi pendurado. Mas Paulo explica isso. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós. Aí Paulo dá uma explicação aqui. Os fariseus perderam isso também, né? Sem dúvida nenhuma. A gente não consegue conceber, quando passaram a primeira vez no cinema norte-americano aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e depois após uma cena, depois no término do filme, uma pessoa saiu morrendo de rir do cinema e alguém perguntou: por que você está rindo? E ele falou: porque isso para mim é inconcebível, o que eu acabei de ver aqui dentro do cinema, isso é inconcebível para mim. Quer dizer, o Filho de Deus morrendo daquele jeito, né? Mel Gibson colocou uma cena dilacerante, né? Um Cristo dilacerado na cruz. É o Filho de Deus morrendo desse jeito. Por isso que ele estava rindo daquele jeito, né? Claro, a gente poderia mesmo rir de um Deus que morre na cruz, não é? Porque nós queremos o triunfalismo, não queremos o sofrimento. Nós não podemos imaginar Deus fazendo isso, sofrendo desse tanto. Mas o amor de Deus tornou a Deus vulnerável. É o que torna a Deus vulnerável o seu amor, né? Paulo proclamou isso, 1 Coríntios 1:18. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ele é a força de Deus. Aí está. Então Paulo explica, não é? Claro, isso é apenas parte do escândalo, porque para nós, por exemplo, olhando da nossa perspectiva, né, naquilo que Jesus diz, né, tomar a cruz, renunciar a si mesmo, né, tomar a cruz e seguir. Então, levar a cruz, seguir Cristo, significa que a gente não vai poder ser como todo mundo, é claro, né?
Nós temos que morrer para o nosso egoísmo. Nós temos que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus é primária, a nossa vontade é secundária. Quando todo mundo acredita na mentira, nós devemos proclamar a verdade, né? E a gente deve obedecer, ter uma obediência ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, mesmo quando todo mundo decide ser desobediente, não importa, né? Significa a gente defender os valores da nossa vida quando as pessoas relativizam todas as coisas. Ou seja, o mundo pode ir por uma direção, mas a gente deve ir para outra direção. Não importa o que o mundo pensa, o que o mundo faz, né? Esse mundo está perdido, na verdade, né? Sem a luz de Deus está perdido. E, portanto, significa aceitar o poder da cruz e o valor da cruz na nossa vida. Claro, é um escândalo, né? Pode ser um escândalo para o mundo perdoar os inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, fazer o bem aos que nos perseguem. Isso não parece lógico. A cruz não parece ter muita lógica. Versículo 35, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida vai salvá-la. Pois é, muitos cristãos querem se misturar a esse cenário do mundo, que o nosso cenário desse mundo é um mundo pagão mesmo, né? Se mistura com esse mundo, se torna uma espécie de cristão clandestino oculto, porque não precisa revelar a sua fé, né? Mantém a sua fé em segredo. E assim se mistura muito bem com o mundo, nunca vai ser criticado pelo mundo, né? Mas tomar a cruz pode ser mais como sair do armário, né? Sabe o que é sair do armário, né? Aqui no Canadá tem muita gente que saiu do armário. Aqueles que resolvem assumir, por exemplo, ser homossexual, saem do armário. Diz que era homem, não era homem não. Ela saiu do armário, né? Mostrou o que é. Aqui tomar a cruz é no mesmo sentido. Para de se esconder no meio desse mundo pagão e sai do armário. Aceita a cruz, viva como crucificado para esse mundo e sai do armário. É sair do armário como cristão, né? Claro. É nesse sentido que eu estou falando. É nesse sentido que eu estou falando, né? O caso, por exemplo, de Tomás de Aquino, vocês sabem que Tomás de Aquino é um grande teólogo da igreja, doutor, né? Ele e Santo Agostinho são duas pilastras, né? Santo Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino veio de família rica, né? A família era muito rica, o pai, Landolfo de Aquino, só se importava com o poder, com as questões da alta sociedade, os militares, a questão da política. E claro que o pai dele queria que os seus 7 filhos, Tomás de Aquino era ele e mais 6 irmãos, que se tornassem pessoas de carreira, ou na política, ou na sociedade, entre os militares, etc. E quando o Tomás de Aquino anunciou que ia para um convento dominicano, para uma clausura dominicana, né? Uma casa dominicana, o pai achou absurdo. Os irmãos queriam matar Tomás de Aquino. Dizem que trancaram ele dentro de uma torre para ele não sair e disseram que ele tinha perdido a lucidez, ele tinha virado um lunático. Era um lunático. E disse que mandaram, inclusive, uma mulher muito bonita, uma meretriz, uma prostituta, né? Uma meretriz, mandaram para dentro da torre uma mulher para tentar o Tomás de Aquino. Isso não adiantou nada. Tomás de Aquino virou dominicano e virou o Santo Tomás de Aquino, né? Ou seja, parece ser um pouco assustador isso, pensar em desistir de tudo para seguir a Cristo. Foi o que São Tomás de Aquino fez, né? Foi as palavras de Jesus também hoje aqui para o Evangelho, né? Quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A mesma coisa que São Tomás de Aquino fez. Deixou o pai doido e os irmãos acharam que ele estava maluco da cabeça, não é? Claro. Então, isso é um pouco incomum isso daqui, mas é quando a pessoa se torna vulnerável como Deus é vulnerável. A pessoa também se torna vulnerável, porque no amor de Deus existe vulnerabilidade, né? Marcos 10, 29. Todo aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, recebe 100 vezes mais. Então Deus ele nos chama a tomar a cruz, a ser vulnerável também, como Ele é vulnerável, morrendo na cruz. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por nós para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí está. São Paulo interpreta mais uma vez esse sentido de deixar, né? Deixar tudo, não viver mais para si, né? O que vai restar se a gente morrer para nós mesmos, né? Não vai restar nada, parece muito caro, né?
Mas existe o ganho por outro lado. É isso que Jesus diz, aquele que deixar tudo por causa de mim, receberá muito mais, né? E o reino de Deus, então. Existe ganho, existe perca, sim, mas a gente só ganha perdendo, né? E é só perdendo que se ganha. É tudo meio paradoxal, meio contraditório, né? Mas é assim. Então, o Evangelho é o Evangelho dos contraditórios, né? Então, é assim que a gente precisa entender. Portanto, essa resposta de Jesus é para todos nós cristãos que vivemos nesse tempo, nesse nosso mundo um pouco obscuro, sem luz, esse nosso mundo apagado, mais apagado ainda por causa desses tempos difíceis que nós vivemos. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Recebido pelo poder do Espírito Santo. Maria padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos preparar agora o nosso ofertório e vamos cantar. Na hóstia sobre a patena vai o nosso coração, a oferta da nossa vida, nosso ser em doação. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus, nosso irmão, imolado na cruz, no altar da redenção. Nós somos a gota d'água que se vai sobre o altar. No sangue de Jesus Cristo, com o vinho transformar. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus, nosso irmão, imolado na cruz, no altar da redenção. Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nesses santos mistérios bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade.
santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, nosso bispo cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, pela alma de Ângelo Borges, e todos que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a mão. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Saboreai e vede Corpo de Cristo. como o Senhor Corpo de Cristo. é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Corpo de Cristo. Bendito Senhor a cada momento. O seu louvor está sempre na minha boca. Deus é minha glória, que os humildes o escuta e se alegram. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Comigo proclamai a grandeza do Senhor. Justos exaltemos o seu nome. Busquei a Deus e Ele ouviu-me. Livra-me da minha ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Contemplai e ficareis radiantes, o vosso rosto não ficará confundido. Um pobre gritou e foi atendido, foi salvo de todas as suas angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Vamos concluir com a benção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, nas trevas brilhou sua luz. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu em Jesus. O Pai nos reúne, o Pai nos reúne, de nós faz um povo. Por Cristo nos dá, por Cristo nos dá um coração novo. Cantai, o Senhor é bom, cantai.
Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu em Jesus. O reino chegou, o reino chegou ao meu coração. Jesus nos salvou, Jesus nos salvou, deu-nos seu perdão. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, nas trevas brilhou sua luz. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu em Jesus. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala: toma a minha cruz e segue-me. Tantos pontos encontramos nesta referência. Por exemplo, separar o bem e o mal. Sempre seguir o nosso instinto. Saber perdoar. Como é difícil saber perdoar. Por isso mesmo, a mensagem é clara: levar o trajeto que Deus quer para nós, assumir essa cruz até ao fim. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Caríssimos compatriotas luso-canadianos, a eleição está aqui. A partir do dia 10 de setembro pode votar por antecipação no local de escrutínio que lhe foi designado no seu cartão de eleitor. O Partido Liberal do Canadá tem-o acompanhado todo ao longo desta pandemia terrível que vivemos desde março de 2020. Esperamos poder contar consigo neste voto tão importante. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171.